Quem trouxe a Bíblia é seu manual aí de vida. Se você não tiver ela para te ensinar a viver, é seu mapa, né? Você vai viver errado. E ela também é tua arma de guerra, tá bom? Você está aqui nessa noite para guerrear contra Satanás e seus demônios, contra o mundo e a sua mentira, e ser mais que vitorioso em Cristo Jesus, amém? Esse é um dos motivos ao qual você está aqui. Eu quero falar aqui de uma coisa que Deus colocou no meu coração, muito importante, bispa. Às vezes a gente acha que o evangelho é uma coisa muito difícil, né? E não é. Jesus ele veio para simplificar as coisas. A humanidade ficou muitos anos, milênios distantes do Pai. Então o que Jesus veio fazer? Distanciar mais ainda? Ele veio melhorar o que estava ruim, facilitar o que estava difícil e aproximar o que estava distante. Alguém pode dar glória a Jesus por isso? Então eu quero trazer uma palavra nesse sentido. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Levi. Ixi, pastor, complicou. Levíticos? Não, Levi, Mateus. O ex-publicano que Jesus salvou com muito amor e carinho. As crianças vão ter uma homenagem aí para os dias dos pais. Bem que hoje eu saí pouco, mas o pouco que eu saí só vi pai bêbado. Então o negócio está sério, né? Uma data tão importante, pessoas se destruindo, vazias, precisando de mim e de você, para levar esperança. O capítulo é o de número 18. Vamos ler só 4 versículos bem breves, eu não vou estender hoje. Quero também assistir a apresentação. Mas o que eu tenho aqui é muito bom, muito importante. Me edificou muito e eu propus esmiuçar esse contexto para trazer para vocês a revelação que nos edifica esta noite. Diga graças a Deus. Você tem pastores que se ocupam estudando e orando em cima da palavra para alimentar sua vida, coisa boa. Vamos ler Mateus 18, versículos 1 ao 4. O maior no reino dos céus. Repita comigo: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se alguém tem caneta aí, aqueles que gostam de anotar a palavra, marca, sublinha aí, faz alguma coisa. E não vos fizerdes como crianças, também você pode marcar isso aí. Fizerdes como crianças, ou tornar-se como criança. De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Diga graças a Deus. Bíblia na cadeira, vamos dar as mãos e orar. A palavra de Deus é uma pérola muito preciosa. Nós precisamos dela. Nós necessitamos dela. E você vai orar comigo pedindo para que Deus fale com você.
Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem, que Ele possa te abençoar. Senhor Deus, nós oramos nessa noite santa, te agradecemos, te engrandecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, a tua palavra nos diz que a falta de conhecimento é a causa ao qual o povo santo, a propriedade de Deus tem sido destruído. Senhor, eu te peço nessa noite em nome de Jesus, nos ajuda a crescer no conhecimento e na graça, que o poder que esteja em nós seja o poder oriundo da sua palavra, manifesta, crida, entendida e praticada por nossas vidas. Senhor, nós pedimos pelas nossas famílias, porque é noite da família no altar de Deus. Cura, restaura, ergue, levanta, dá a segunda chance, quebra maldições, faz aquilo que só o teu nome tem poder. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos receber a mensagem do teu Espírito sobre os nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, a semana já se foi, amanhã uma outra se inicia, então nos dê unção, graça, alegria, fé, coragem, tudo aquilo que precisamos para continuarmos vencendo este mundo, em nome do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, e agora trocamos esta oração, Senhor, por palavras de agradecimento e louvor ao teu nome. Eu quero que a igreja agora comece, por gentileza, a abrir os seus lábios e bendizer aquele que te ama, aquele que deu a sua própria vida na cruz do Calvário para que você não perecesse. Oh Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo, pela vida, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus. Nós te exaltamos, tu és santo, tu és belo, tu és maravilhoso. Queremos mais e mais de ti, Senhor. Nos completa a cada dia. Nós somos teus, Senhor. Não há e não queremos outro caminho a não ser o Senhor. É o que nós te pedimos, te adorando, te exaltando. Quem é batizado do Espírito Santo, deixa Deus te usar em línguas estranhas. Orai de col teremas de flow sherge durimanaklai. Oricomene que o terimasore calara canto dregenesh. Ubriaca storia suri miriante o flarakia. Keminai sharai kadai. Obrigado, Senhor. Agora pode se assentar, em nome de Jesus. Amada igreja, eu quero a atenção de vocês agora. Amém? Um pouquinho de reverência. Eu sempre estou observando aqui nos cultos, está tendo muita movimentação paralela. Eu peço até que os obreiros são responsáveis por isso, ajudem a controlar esse entra e sai, se levanta e sai sem necessidade, principalmente na hora da palavra. O culto de domingo é um culto tão rápido, né? Não tem por que você ficar aí desatento. Então, já aproveitando o gancho, você está atento, eu queria dizer antes de tudo, falando um pouco do que Jesus fez quando veio à terra, antes do contexto lido, os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, relatam que após a cura de um jovem lunático, após Jesus ter travado uma batalha muito intensa contra a incredulidade para operar um grande milagre, é que nós vamos ter a informação de que os discípulos estavam questionando, indagando ou discutindo entre si
quem deles era o maior? O maior no reino dos céus. Então, a Bíblia nos diz de forma muito clara que há uma pergunta aqui. O motivo, se realmente porque os discípulos naquele momento estavam curiosos a respeito de alguma doutrina, se talvez fosse por mera soberba e prepotência humana, isso não vem ao caso. Mas o que está implícito neste texto é que há uma pergunta, há uma curiosidade. E a pergunta é: quem é maior no reino dos céus? Eu vou contar até 3 e você vai fazer essa pergunta bem alto, amém? Perguntando para você mesmo, para o Espírito de Deus. Você vai perguntar: quem é o maior no reino dos céus? Vamos lá? Preparado aí? Dá um sorrisinho antes. Você está na casa de Jesus, maravilha. 1, 2, 3 e... Quem é o maior no reino dos céus? Pergunta aí. Quem é o maior no reino dos céus? A gente trouxe a pergunta dos discípulos para cá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o reino dos céus. Na verdade, você vai ver na Bíblia o reino de Deus, o reino do Pai, o reino do Filho, e agora eu falo do reino dos céus, que é o todo, é a completude do reino. Então estou falando do todo a respeito do reino, o reino dos céus, o pacote completo. Jesus, observando, entendendo esta dúvida, ele vai, antes de pronunciar alguma palavra, alguma resposta, pegar uma criança e colocar essa criança no meio dos discípulos. Isso é o que o texto está afirmando. Jesus pegou uma criança, colocou ela no meio dos discípulos. Jesus estando no meio com a criança, não paralelamente, mas propositalmente, isso nos mostra centralidade, objeto de atenção, como agora a palavra de Deus está no centro do culto, está no meio, é o objeto de maior importância, não é o relógio, não é a roupa da irmã, não é a maionese que você está viajando aí, é a palavra. Então Jesus está no meio, e note-se que eu falei para você sublinhar uma palavra aí, em primeira instância, ao qual ele diz: se não vos converterdes. É um português bem sábio, bem erudito, mas a palavra aqui é a palavra conversão. Olha para alguém do seu lado aí,
Fala para ele essa palavra, conversão. Olha no olho. Isso, eu quero que você olhe no olho, meu filho. Olhe no olho. Conversão. Conversão. Eu vou falar da etimologia da palavra porque é necessário. Porque como nós vamos, se o intuito de nós aqui essa noite é praticar o Evangelho, como vamos praticar algo que a gente não conhece o que significa? Então, conversão, no latim, conversione, significa adoção de uma nova identidade. Eu já senti Deus aqui, porque Jesus está dizendo isso para quem conhece Bíblia. Para quem já entendia dos mistérios do reino que foram revelados a eles. Imagina para nós, leigos, que pouco entendemos acerca do reino dos céus. Você ouvir a palavra conversão, aderir, adotar uma nova identidade. Eu sei que todo mundo já pensou no que você foi um dia. Como você era? Temperamento, pensamento, emoção, filosofias, crenças, comportamentos, atitudes, moral, ética, etc. Cultura. Mas eu vejo que esta palavra conversão, ela vai te obrigar a jogar tudo fora, no que se refere à sua identidade. Para que você possa aderir uma nova, uma outra. Nos meios pentecostais, isso é um grande problema para os nossos líderes. Pessoas que não mudam. Você já cansou de ver ela no culto? Já cansou de ver ela rodar, babar, esfregar a cara no chão, gritar em línguas? Ai, fala em línguas numa autoridade. Mas você não vê uma nova identidade nessa pessoa. Então, aonde está o erro na igreja brasileira, se não a falta de interesse pelo conhecimento? Se para judeus, quem sabe que eu estou falando de judeus, não precisa nem explicar. Se para judeus, irmão, não é qualquer povo, judeu, foi necessário Jesus dizer isso, quanto mais para nós. Você nem vai na internet, pesquisa judeu, você vai ver quem são esses carinhas, que mesmo debaixo de maldição, se não fosse eles, esse mundo não estaria bom como ele está. Só cara, só gente fenomenal. Então, se conversão é adotar, semelhante à adoção de um filho, não era seu, mas você procura os meios legais para que agora ele seja seu. Então, se conversão diz respeito a isso, você adotar uma nova vida, uma nova identidade. Como é que eu vou falar de reino dos céus se você ainda não se converteu? Eu não estou batendo em você. Não estou dizendo que não confunda frequentar igreja, vir para culto, ser membro de uma organização religiosa. Isso não tem nada a ver. A igreja é um organismo vivo, espiritual e místico. Independe de denominação.
A igreja é o corpo de Cristo. Então, primeiro, como eu vou falar do reino dos céus se não houve uma conversão na vida de quem me ouve? Ouve a bispa, ouve os obreiros, semanas, meses, anos, programas de rádio, programas de televisão. Então, eu digo com autoridade, porque as palavras não são minhas, são de Jesus. Se você não adotar uma nova identidade, se você continuar querendo ser essa mesma pessoa, eu vou falar aqui, parece duro, mas é o Evangelho. Jesus falou sério. Ele vai dizer, sem esse quesito aí, ele diz assim, em verdade, que não tem mentira, é verdade. Não paguem para ver. Que se não houver conversão, bonitão, bonitona, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Seja bonito, seja influente, seja conhecedor da palavra, detentor dos dons espirituais. Eu não vejo nenhum quesito para entrar no reino a não ser se converter. Os judeus, no hebraico, na cultura hebraica, principalmente no Antigo Testamento, eles entendiam a palavra conversão como voltar-se para Deus. Eu já dei muito estudo sobre isso. E agora, que eu quero que você preste atenção, nesse versículo de número 3, onde ela está escrita, a palavra grega para conversão é estrepô. No português até já dá uma indireta se você não se converter, né? Já até ensina bem claro, se não houver conversão, o que acontece. Você vê que não é a gente que faz diferença, é a palavra, é a unção de Deus. É a unção que faz, é a unção que transforma, é a unção que toma o ambiente. Você não precisa nem de fazer força. A palavra já faz o trabalho dela por si mesma. Então essa palavra grega que você acabou de ouvir significa literalmente virar. Virar. Diga assim, virar. Agora, presta atenção. É verdade que no reino dos céus existe sim diferença. De quem é maior e de quem é menor. Existe. Ah, não, o reino de Deus todo mundo é igual, é tudo. Para de falar o que você não sabe. Se não sabe, cala a boquinha. Deus não é injusto. Deus não é cego. No reino dos céus, principalmente na consumação, vai ser notável a diferença dos grandes no reino, dos poderosos no reino, assim como dos menorzinhos, dos pequeninos. Para entrar nesse detalhe eu precisaria de uns 3 dias. Mas o que eu quero dizer para você é que, embora exista diferença, se é que no reino dos céus que você quer entrar, você queira uma posição boa, eu sei que isso é possível,
essa diferença é notória. Jesus, explicando sobre o reino, não nega. Por suas muitas parábolas pregadas, é visível a questão das diferenças no reino. É óbvio, primeiramente, que você tem que saber que sem conversão, e a segunda coisa, tornar-se como uma criança, você nem entra. Se não se converteu, se ainda a mesma pessoa pisou no teu pé, você explode. É a mesma velha identidade. Nem pense em reino agora. Pense em se converter. Aderir a essa nova identidade, voltar-se para Deus, virar. E a segunda, tão importante como a primeira, tornar-se como criança. Não, pastor, se eu me converter já é suficiente. Não. Olha na sua Bíblia aí, vê se é isso que o texto está dizendo, que se convertermos, se nós nos convertermos, entraremos no reino dos céus? Não, ele está dizendo, tem uma palavra aí de adição. Olha só, que ele vai dizer, se vós não vos converterdes, adição, tem mais alguma coisinha, se tornar como criança, de modo algum. Se não fizer isso aqui, se eu não ver isso na sua vida, não entra. A porta vai estar fechada. Aqui não tem nepotismo, para quem não conhece, é porque é filho de pastor, sobrinho, não tem. Aqui não tem camaradagem. Aqui não tem bajulação barata. Aqui o negócio é sério. Ou você, naquele grande dia, esteja com essas duas coisas, ou então, fora. 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 Tem umas classes que não entrarão, lá em Coríntios, Apocalipse, que não herdarão o reino dos céus. Aí eu complemento mais essas duas classes, os que não se convertem e os que não se tornam como crianças, frequentando culto, fazendo obra, caridade. Isso aí o espírita também faz melhor do que você, e mais do que você. Olha só, que se você juntar a palavra conversão com tornar-se como uma criança, a palavra virar, vai resumir-se numa coisa: virar criança. Quando eu vi isso aqui, eu falei, Jesus, eu já era impactado, apaixonado com a perfeição da tua palavra. Agora não tenho nem mais palavra para dizer. Se você junta a palavra grega conversão, mas tornar como criança, vai dar virar criança. Características encontradas numa criança, para eu encerrar a mensagem. O culto está em silêncio, mas é aquele silêncio gostoso de atenção, de reverência. Por isso que eu não estou mandando ninguém dar glória. Eu estou percebendo que grande parte está ouvindo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Eu busquei nas palavras de Jesus
Para quem pensa que é fácil, não foi. Aqui pelo menos 8 características de uma criança, baseadas no Evangelho, baseadas nas próprias palavras de quem ordenou que em nós havesse essas coisas. Primeiro, eu vou falar de uma forma breve, você pega aí na tábua do teu coração, anota, faz alguma coisa. Isso aqui é palavra para a condição de eternidade. Não é palavra para ver se você ganha o carro, a casa, a aliança, a porta de emprego, não. Isso aqui é a condição eterna da sua alma, da minha alma. Assim como eu recebi com temor, eu repasso com temor. Preparado aí? Primeira característica encontrada na criança: humildade. Quando eu entendo que sem humildade eu não entro no reino dos céus, para quem prega essa porta tão larga, eu vejo que a porta é mais estreita do que a gente pensa. Uma característica encontrada na criança: humildade. Jesus fala sobre humildade em Mateus 11, 29. Outra característica encontrada na criança: desapego. Criança não é apegado. Se ele está aqui apaixonado por você, daqui a pouco ele está lá apaixonado por outro. Lembra nem que você existe. Tem mãe que fica até com ciúme. Ai, olha só, eu cuido, faço tudo para esse menino não está nem para mim, já está embreado com fulano, com fulana. Mas isso aqui nos ensina. Tem muita gente soberba, muita gente apegada a homens, ao material, que devem raciocinar dentro dessa palavra se quer entrar no reino dos céus. A gente que batalha pelo reino, a gente tem muito em comum o fato de termos inimigos, levantes, pessoas mesmo, que tentam atrapalhar a nossa caminhada. E eu sei que a nossa vontade é a ira que sobe, é a gente pedir para Deus exercer o juízo. Não é assim que a gente ora? Deus, mata os inimigos. Não é assim? Não, estou pregando mentira? Não vem fazer carinho de cordeiro, que você não é ainda não. Desce a espada. Mas se eu disser, a bispa falou de Davi, sexta-feira, isso me lembrou uma coisa. Saul perseguia Davi, só que Saul é um tipo. Saul significa preparo na vida de Davi. O tempo de vida do seu inimigo é o teu tempo de preparo. E por que ele não morreu? Porque você não está preparado para o que Deus tem para você. Isso é fortíssimo. No dia que seu inimigo morrer, e não precisa de forçar a barra em oração, é o atestado de Deus que você está preparado para aquilo que você pediu. Mas enquanto não, agradeça pelo inimigo. Ele te dá a oportunidade de ser humilde, de baixar. É Bíblia. Ela quebra a gente no meio, né? E faltou até perna. Mas obrigado pela disciplina do Senhor, porque o Senhor não nos tem como bastardos, mas como filhos.
E o pai corrige os filhos a quem ele ama. Em relação ao desapego, Mateus 6,19, Jesus fala sobre desapego. A criança, ela é aberta, ou seja, desprovida de preconceito. Gente, qual é o crente que não é preconceituoso? Tinha uma mulher lá, meu irmão, parecia um samurai, com coque assim, só faltava meter a espada. Ô coitada eu não vou falar o nome da seita, porque a seita é uma palavra verdadeira para aquela falsa religião que ensina um falso caminho como o caminho de salvação. Mas em respeito às pessoas que estão lá, muitas delas são pessoas que, se Deus tiver uma obra, vai salvar, vai trazer. Vou dizer que Deus só salva quem está na igreja evangélica, porque na Bíblia o que Deus mais fala é que os de perto correm mais risco de ser rejeitados e os de longe entrarem. Rapaz, tinha essa irmã teve a infelicidade de querer fazer o curso lá com a gente, teologia, irmão. Ela toda feliz falando lá do que ela estava aprendendo na igreja dela. Eu lembro, gente, meu Deus, chega, eu falei, Jesus, o que é isso? E o professor deu um tempo lá, abriu, né, espaço para o aluno, aí ela levantou a mão. Eu quero dizer isso, que lá na tal instituição tal, onde eu congrego, não sei o que, a irmã do coque, irmão, começou... Eu falei, rapaz, já vai vir coisa ruim aí. E começou a se coçar. Eu falei, meu, que negócio é esse? E começou a se mexer. Quando de repente, professor! Interrompeu a mulher. Licencinha aqui. Olhou para a irmã. Irmã, me desculpe, mas a sua igreja é uma seita. Convém a irmã ficar calada. Vocês não entendem nada de Bíblia. Nem o professor teve autoridade aqui, naquele dia. Eu comigo mesmo falei, uma coisa eu aprendi com isso. O que eu não quero me tornar. Um religioso. Que defende a doutrina da igreja, a placa da igreja, a ponto de lançar a alma no inferno. E eu pergunto, Jesus veio para salvar instituição ou pessoas? É a religiosidade, o preconceito. Olha, a gente pode vir lá do fundo do poço da pobreza, da ignorância, da humilhação na mão do diabo, virou crente, a gente se soberbece. A gente já quer olhar as pessoas diferente. Por que eu falo isso? Porque eu sou um exemplo vivo. Não tenho rabo preso com ninguém, nunca quis viver de aparência para ninguém, nem tudo que eu fiz no altar foi exemplo. Que é melhor eu mostrar quem eu sou e pregar o Deus que me ajuda do que eu manter uma aparência e não dormir à noite, como tem muita gente. Então nem tudo que eu fiz, que eu falei foi exemplo de uma pessoa digna do reino, mas nós estamos aqui para aprender. A gente andava largado, sujo, drogado, agora porque a gente está limpinho, quando vê o drogado, pula para o lado. Criança não tem preconceito. Você pode botar a criança mais rica aqui. Se chegar o pobrinho com um brinquedinho pobrinho, eles se unem, estão todo mundo brincando. Jesus dizendo, vamos tirar o preconceito. E Jesus fala a respeito disso em Mateus 7,1. Vamos tirar o julgamento. Nem eu vim para julgar. Eu vim foi para salvar. Eu estou me arrepiando disso aqui. Quem julga é a minha palavra.
Você vai ver na criança que ela é confiante, tem fé. A criança confia. O pai pode ser o mais destrambelhado, se está no colo do pai ou da mãe, ela dorme. Você acha que se ela tivesse noção de quem é você, ela ficaria no teu colo? Porque tem muito maluco aqui na igreja. E mãe maluco, pai maluco, desequilibrado, louco, perturbado, suicida. Gente insana. E a criança está lá feliz, chega, dorme. Ela confia. Gente, isso aqui é um tapa na nossa cara. A gente não confia no pai que a gente tem. E a gente canta, teu reino. Confia, irmão. A gente vive ansioso, vive preocupado, briga por causa do amanhã, nem chegou, já está brigando. Como o reino começa a ficar estreito para nós, mas não para uma criança. Uma criança é mole entrar no reino, ensina a gente de cor. Talvez quem está naquela salinha ali é PhD no reino, e a gente que é aluno. Meu Deus, aleluia. A criança tem fé, ela acredita. Pode contar a história mais mentirosa, ela vai acreditar. Jesus fala de confiança em fé em Marcos 9, 23. A criança é feliz, coisa que eu e você deveríamos ser, porque chegar com cara amarrada na igreja, você é o expert. Chegar reclamando, murmurando, você é o doutor da murmuração. Mas só que no reino é o contrário. Você tem que ter felicidade. Que sentido faz você aceitar Jesus e sentir-se obrigado de estar aqui? Como é que você suporta essa vida? A gente tem que ser sincero com Deus. Eu sei que todos nós temos muito que melhorar, mas eu aprendi sinceridade. Eu posso estar numa igreja, se o culto está ruim, eu estou sentindo ruim, quero ir embora. Sou impaciente, acho que as coisas começam a demorar demais. Isso aqui é meu. Mas uma coisa eu aprendi nesse tempo, que se a gente não for feliz por ter aceitado Jesus, nós já perdemos. A gente prega para pessoas infelizes, bispa. Por isso que é tão difícil de arrancar a glória a Deus, de levantar um obreiro, de conseguir pessoas que somem, porque as pessoas estão infelizes, sendo que aceitaram a Jesus. Em João 15:11, Jesus fala que devemos ser felizes e nos alegrarmos. Eu vejo a criança feliz, está doente, está feliz. Tem roupa, está feliz. Não tem roupa, está feliz. Outra característica encontrada nas crianças. A criança, ela é perdoadora. Você dá uma surra, se é que os pais ainda sabem que é surra, né? Não esqueçam isso, está na Bíblia. Acompanhado do amor e do cuidado, é claro. Você dá uma surra na criança, ela chora, fica irada, magoada. Daqui a pouco, para ela é como se não tivesse acontecido nada.
te abraça, te beija, te ama. Aí a gente amadurece no conceito humanista, mas no conceito cristão é apodrecer, porque a gente não consegue perdoar. O tanto de gente com doenças malignas, um tanto de gente que a vida não rompe, travado. Aí pensa que a culpa é de todo mundo, porque ele é o santão, ele é o crente, e ele não entende que ele é o agente da sua própria desgraça. Quem fez o mal já se arrependeu, está buscando uma nova vida, está seguindo, e você está preso naquele mal. Aí quantos jovens se destruindo por causa de uma maguinha besta, porque o pai e a mãe não deu o amor devido. E o pai está lá bem, você está lá se destruindo na sujeira, nas drogas, porque não tem o perdão para liberar, não tem o entendimento de que todos nós pecamos. Se Deus fosse olhar para os seus pecados e dizer: eu não te perdoo, e aí? E aí? E Jesus com a criança no meio. Ou seja, eu só falei essas duas coisas, o resto quem fala é ela. Olha para ela. Se vocês não virarem como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Aí você está pensando que eu busquei isso aqui aonde? Eu tranquei meu quarto, fechei a porta e fiquei imaginando como é ser uma criança. Eu fiquei lembrando das crianças que são próximas a nós, e eu comecei a buscar virtudes que estão nessas crianças, ao qual Jesus disse que eu devo ter para entrar no reino dele. Aí foi aí que eu comecei a ver. E eu falei: Espírito Santo, eu vejo humildade nas crianças. Ele disse: pois é isso. Eu falei: eu vejo que as crianças não são apegadas como os homens são, trocam a Deus pela glória do mundo. E ele falou: é isso. Eu fui falando: eu vejo que as crianças não julgam as outras crianças por serem de uma cor mais clara ou mais escura, ou terem condição ou não. E ele disse: é isso. Eu falei: Senhor, as crianças são felizes. Ele disse: é isso. Eu falei: as crianças perdoam. Ele disse: é isso. E eu vi que as crianças sonham. Sabe por que a geração brasileira, a nação brasileira é uma nação de matar profeta, de destruir pessoas, conhecida no mundo inteiro como a nação dos invejosos? Porque é uma geração, uma nação que foi obrigada a ter uma baixa estima. Nosso país, por ter sido colonizado politicamente, culturalmente, nas escolas, tudo que a gente aprendeu foi ensinado para nos destruir. Gente que fala, ainda mais nesse governo esquerdista que saiu, fala: eu me formei, grande bosta. Pois aqueles livros que você estudou nessa faculdade não vale um. E se você pega um livro de história, você vai ver como aquele livro manipula você a escolher um lado político. Qual a felicidade do brasileiro? Trabalhar para ter dinheiro. Isso não é escravidão? Você não pode sonhar, porque o seu sonho não te dá dinheiro, mas o que você não gosta de fazer te dá. Num país de primeiro mundo, um escritor senta e escreve livros, e as pessoas falam: parabéns.
É a sua vocação. Você está no caminho da felicidade. Agora aqui não. Aqui eu não posso, eu tenho vocação para ser um obreiro, mas eu não vou, porque eu tenho que trabalhar. Aí a hora que, se você for como uma criança, não está nem para nada e confia, você encontra a felicidade. Sonhar. Uma nação que não sonha se incomoda quando o outro sonha. E ele fala: se você quiser entrar no reino, perceba que as crianças sonham. Por mais que seja impossível, seja utópico, fantasioso, é o sonho que motiva elas a continuarem. Uma criança sem sonho, uma criança morta. Mas sabe por que você continua essa coisa ruim na igreja? Porque você não sonha e não suporta ver um sonhador. Como Jesus disse aos fariseus: não entram e não deixam quem quer entrar. Mas eu creio no poder da palavra. Ela veio para isso. Pastor, eu tenho todos esses problemas aqui. Depois dessa palavra eu entendi que nem eu me converti ainda. E estou orando pela minha família. Eu entendi que falta muito para eu ser como uma criança. Aí a palavra de Deus vai responder para a gente: por isso que eu estou sendo pregada para vocês. Por isso que eu estou sendo pregada. Por quê? Porque eu, a palavra, sou a chave para que isso aconteça na sua vida. O quê? Entrar no reino dos céus. E eu fechei com uma coisa aqui. Toda criança é o quê em relação à estatura? Quem for o menor entre os homens será o maior no reino dos céus. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Aqueles que querem entrar no reino, se coloquem de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Com base de que agora eu tenho uma nova identidade a seguir, voltada para Deus. Eu só posso viver essa identidade orando, estudando a palavra e em comunhão com os meus irmãos. Eu creio que se você, não só hoje, qualquer momento da sua vida, começar a olhar para uma criança, você vai ver muito mais do que isso.
um verdadeiro exemplo para se entrar no reino dos céus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Teu é o reino, Tu é a glória, para todo sempre. Qual é o maior no reino, Senhor? O reino dos céus. Senhor, então eu quero diminuir. E que o Senhor venha crescer, ó Deus, na minha vida. Me transformando como uma criança, Senhor. Me ajuda, Senhor, a seguir o caminho da humildade, do desapego, do perdão, da fé, da confiança. Me ajuda a sonhar. Ajuda a tua igreja, Senhor, cada um que está orando aqui. Os teus anjos é quem estão recolhendo essas orações. A qualquer momento o Senhor está voltando. A qualquer momento o Senhor está se encontrando com a sua igreja. Eu sei que é possível entrar nesse reino aqui em terra, porque o Senhor Jesus é o próprio reino. O Senhor disse: é chegado o reino. A mostra já foi dada. Vai ser alguém que ainda não entrou nesse reino, que durante todos esses anos tem frequentado a igreja, tem feito parte de uma congregação, tem lido a Bíblia, tem pregado, tem usado os teus dons, mas não entrou no reino, Senhor. Convida essa pessoa hoje, que já decidiu viver uma nova vida, uma nova identidade, pautada na sua palavra. Não importa o quanto eu saiba, o quanto eu conheça, o que importa é que eu use o que o Senhor me ensinou, no momento que o Senhor pedir. Me ajuda a perdoar no momento que for necessário perdoar. Me ajuda a mudar a oração de juízo por uma oração de libertação, de misericórdia, Senhor. Pelos meus inimigos, porque foi isso que o Senhor ensinou. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei, Senhor, aqueles que vos maldizem. Tira dos nossos lábios essas palavras de condenação, de acusação, de trocadilhos, de insulto, Senhor, que a nossa carne muitas vezes nos ordena a fazer, e nos ajuda a confiar no teu amor e na tua misericórdia. O que eu te peço nessa noite, diga amém. Vocês vão ministrar algum hino rapidinho? Então vamos. Eu já vou chamar as crianças já já. Continua o espírito de adoração. Amém. Faz o seguinte. Deus, Espírito Santo, pode louvar, porque a gente precisa dar continuidade. Quero ser
Oh, Espírito Santo de Deus. Te amar pelo que é. Aleluia, Senhor. Obrigado. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Oh, Espírito Santo, nos cura nessa noite. Nos perdoa, nos dá uma segunda chance. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver Oh, Espírito longe Santo. do seu abraço. Diga para Deus que você o quer, que você Senhor, quer viver com eu Ele. Não posso Oh, aleluia. viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, oh papai, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Faz assim, ó, dá um abraço em você mesmo. Isso é Jesus te abraçando, porque Ele está em você, através do seu Espírito. Receba o abraço de Deus. Isso, faz assim, esse abraço, sinta. Receba, tem poder nesse abraço. Olha o Senhor te abraçando e dizendo: Tu és meu, Tu és minha. O reino te pertence, meu filho, minha filha, minha amada. Eu paguei um alto preço na cruz para que você tivesse acesso ao meu reino. E eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Amante. Cantre de calas Acamanto yo sarabla Tremante levanas. Com seus braços de amor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus forte. Eita, Deus maravilhoso. Preparar